como é que se sentem pela vossa cara, cansados, como se tivessem corrido uma maratona, ainda por cima o ar-condicionado não está a funcionar assim tão bem. Portanto, temos 2 em 1, ou seja, uma conferência e uma sauna. Portanto, se vissem as vossas caras, de facto, não é pela qualidade dos oradores que as intervenções foram todas excelentes, mas de facto pelas vossas caras vê-se que sofreram a maratona dos dados. Eu gostava de, naturalmente, dar início ao debate. Para quem quiser colocar questões, seguiríamos o formato do primeiro painel, ou seja, quem quiser coloca questões e depois no final os oradores responderão. Para quem se quiser, entretanto, ir embora, nós depois vamos disponibilizar os PowerPoints no CRL, no site do CRL. Boa tarde. Meu nome é Marisa Francisco, sou advogada. Tenho uma questão muito específica. Fala-se todo o dia em dados pessoais e um deles é, nomeadamente, o direito à imagem, a questão da fotografia. Dá o exemplo, nós hoje aqui na conferência temos uma empresa que provavelmente foi contratada pelo Conselho Distrital. Peço-lhe só que fale um pouco mais alto, por favor. Sim, uma empresa que foi contratada pelo Conselho Distrital, que está a registar a conferência. Essa empresa fotografa e faz a produção de vídeo de toda a conferência. Como já me disse, foi contratada. Todos nós que estamos aqui presentes estaremos no âmbito dessas imagens, mas nenhum de nós deu consentimento. A minha questão aqui não se prende necessariamente com o evento aqui em questão. Eu trabalho diretamente com uma empresa de fotografia, em que temos o cliente que vai à loja e que contrata uma sessão fotográfica, e aí poderá ser mais ou menos fácil o tipo de autorização / consentimento que ele poderá ter que prestar e ser esclarecido, mas depois já se vem colocar a questão de ele vir a requerer que lhe sejam fornecidos os dados e se pode ser cobrado ou não. Uma questão que se coloca mais abrangente é, imaginemos que uma empresa contrata essa empresa para prestação de serviços de fotografia para um evento, por exemplo, de Natal, em que todos os trabalhadores dessa empresa vão estar presentes. O responsável pelo tratamento de dados é a empresa de fotografia e não, à partida, a empresa contratante, mas o responsável do tratamento de dados não tem forma viável de obter o consentimento das pessoas que realmente estão a ser registadas. O mesmo se aplica, por exemplo, num contrato de casamento, em que os noivos contratam um serviço de fotografia e os familiares ninguém vai dar autorização para obterem a imagem. Como é que se pode passar este obstáculo? Como é que se pode obter esse consentimento, uma vez que é uma empresa ou uma parte das pessoas que contratam o serviço, mas todas as outras que estão envolvidas não o contrataram? E até que ponto é que eles podem vir a pedir esses fecheiros digitais, que hoje em dia são quase todos digitais, e a que título, se gratuito ou oneroso? Obrigada. Okay. Próxima pergunta. Temos aqui 2 pessoas. Peço desculpa, não vi. Manuel Barros, advogado. A questão que eu queria colocar, mais diretamente ao Sr. Luís Galvão, prende-se também com um exemplo muito prático. Imaginando uma companhia de seguros que faz vários contratos de seguros com os seus clientes e integra uma cláusula, por exemplo, de apoio médico, domiciliário ou em clínica, enfim, integrado nesse contrato de seguro. Por sua vez, a seguradora vai subcontratar a prestadora ou prestador desses serviços. Os dados mais sensíveis e talvez mais em maior quantidade vão ser recolhidos por quem? Provavelmente pela empresa prestadora dos serviços médicos. Nessa relação de subordinação, de vinculação da subcontratante à contratante, neste caso à seguradora, parece inverter-se aqui um pouco. Quer dizer, a seguradora precisa de menos dados do que aqueles que vão ser necessários pela subcontratante. Gostaria que se pronunciasse sobre isso e como gizaria, digamos assim, a relação contratual nessas circunstâncias. Muito obrigado. E atrás.
Boa tarde, Joaquim Heleno, advogado. A questão é muito básica, mas tem uma origem um bocado cartesiana. Foi referido aqui várias vezes, ao longo das sessões, 3 termos: responsável pelo tratamento de dados, subcontratante e subcontratados. Deu-me a impressão que a utilização nem sempre foi unívoca, não é? Portanto, a ideia com que eu fiquei é que, por deficiência de tradução, subcontratante está tecnicamente como subcontratado, não é? Tecnicamente como subcontratado, embora, eventualmente, por deficiência de tradução, esteja como subcontratante. Portanto, tecnicamente, subcontratante seria o prestador de dados, o tratador de dados, não é? E, finalmente, subcontratado. Eu penso que aqui o subcontratado está no sentido técnico, portanto, igual na terminologia do regulamento a subcontratante. Será isto exatamente, ou estamos perante 3 noções diferentes e perfeitamente distintas? É isso. Era simplesmente esta a questão. Essa é fácil. Muito simples, embora de base cartesiana, como disse. Devemos ser claros nas nossas expressões, não é? A resposta é sim. Não é? A resposta é sim. A questão é que houve um erro original de 95 que persistiu e houve uma opção. Portanto, um erro original de tradução do tradutor da Comissão Europeia, na proposta diretiva, colocou subcontratante em vez de subcontratado. E desde 95 que temos persistido nesse erro, até a opção deliberada do legislador português hoje em dia, na proposta de lei que está em discussão na Assembleia da República, também consta a terminologia de subcontratante, deliberadamente. Era uma grande confusão, enfim, foi entendido que seria uma grande confusão, no fundo, agora, deixarmos de errar e repor o termo correto. É verdade, eu garanto, foi essa a opção. Deixe-me só dizer, tecnicamente é igual a contratado, nem sequer é subcontratado, verdadeiramente. Sim. Tecnicamente é igual a contratado, porque é aquela entidade que trata dados por conta do responsável pelo tratamento. Esse sim é aquele que define as finalidades e os meios do tratamento. Paulo Fundo, primeiro. Boa tarde. O meu nome é Sofia Cabral Lopes, sou advogada. A minha questão prende-se com os sistemas de videovigilância e o seu consentimento, e nesse sentido é dirigida à doutora Helena Tapo Barroso. Quando entramos, por exemplo, numa bomba de gasolina e temos a informação, este estabelecimento dispõe de sistema de videovigilância. Primeiro, esta informação é suficiente a partir do dia 25 de maio? É necessário a informação ser mais clara, ter lá as finalidades? Ao ler a informação, eu como cidadã, entrando na bomba de gasolina, é um ato positivo de consentimento inequívoco ou é silêncio? Ou é nada disto? Porque o fundamento lícito não passa pelo consentimento, mas sim por outros interesses legítimos ou funções públicas até. Obrigada. Agora, aqui, não é? Aqui ao lado e depois passamos àquele lado. E Pereira, advogada, vou um bocadinho voltar à parte da manhã, uma vez que me parece que agora é o painel destinado à pergunta que eu coloquei de manhã. Conforme disse aqui na parte da manhã, tenho acompanhado com alguma regularidade as formações neste âmbito da Ordem dos Advogados e, como disse, gostaria de ter tido aqui um painel diretamente direcionado à nossa atividade enquanto responsáveis por dados pessoais que nos são transferidos. Considero, e vão-me desculpar, que tenha ficado um pouco aquém o desenvolvimento dessa matéria por parte do Dr. Nuno Gonçalves, talvez não teriam sido dadas indicações nesse sentido, mas a verdade é que nós tratamos de dados pessoais, muitas vezes sensíveis. Queríamos, e quero, no meu sentido, é a minha opinião pessoal, queria ter uma ordem dos advogados que me tivesse dado já mais indicações nesse sentido, com aquilo que eu devo fazer, como devo fazer, e designadamente o Dr. Luís Galvão até referiu uma temática muito específica, que é, somos nós subcontratados / subcontratantes ou não? Estes pontos eu gostava de ter vindo debatidos hoje, não vi, fica o desafio e fica mais um desafio. O artigo 40 do regulamento fala em códigos de conduta, diz especificamente
as associações e outros organismos representantes de categorias de responsáveis pelo tratamento podem criar códigos de conduta. Eu acho que a Ordem dos Advogados é uma entidade que poderia pensar seriamente na criação deste código de conduta para orientarmos a nós, enquanto responsáveis pelos tratamentos. Obrigada. Eu concordo consigo. Agora, infelizmente, a competência é do Conselho Geral. O Conselho Geral aprova. O conteúdo não é feito pela Comissão. É o Conselho Geral. É a competência do Conselho Geral. E nós somos muitas vezes acusados de invadir as competências do Conselho Geral, mas isto é política, não quero estar a amassar-vos com isso, mas é essa a questão, percebe? Aliás, se vir o nosso esforço em relação à matéria e à formação em dados pessoais tem sido constante e ainda não acabou. Garanto-lhe que ainda não acabou. E esta conferência já está a ser planeada uma segunda edição com matérias específicas, incluindo a questão dos advogados. Portanto, vai haver uma segunda edição, seguramente. Portanto, agora, quanto a essa deliberação, a essas instruções, eu acho que isso é matéria do Conselho. É assim, o grupo de trabalho está sob a dependência do Conselho Geral e, por isso, vai seguir o ritmo do Conselho Geral. É o que eu posso dizer só. Não posso dizer mais, como compreendo. Mas pronto, peço desculpa por ter respondido logo, mas não quis deixar de responder. Exato, é quase isso. Eu desculpe explicar-lhe uma coisa que eu acho que aos nossos colegas todos. O CRL é a Câmara Municipal, o Conselho Geral é o Governo. Por alguma razão, por exemplo, os votos são diferentes. E muitas vezes o Conselho Geral é uma lista diametralmente oposta do Conselho Regional. Aliás, é curioso que os advogados fazem essa opção. Por que será? Vamos continuar com as perguntas, então. Boa tarde. O meu nome é Fernanda Pós de Mina, sou advogada. Não trabalho com asseguradoras nem com bancos. Trabalho com pequenas empresas, com poucos trabalhadores e com alguns clientes. Os meus clientes são, basicamente, têm bases de dados, mas que têm a ver com nomes, moradas, cartão de cidadão. Não há nada de racial, não há nada do artigo 9º. Fiquei com algumas dúvidas se preciso de obter consentimentos, nomeadamente, eu dou um exemplo, tenho uma empresa que faz a gestão de arrendamentos. Portanto, há contratos de arrendamentos e há dados dos senhorios, dos inquilinos e dos fiadores, nomeadamente moradas, cartão de cidadão, estado civil, IRS. É preciso obter consentimento dessas partes ou não? Fica assim ao abrigo do artigo 6º. Por outro lado, também tenho imobiliárias que têm contratos de intervenção imobiliária, em que também captam os dados dos potenciais vendedores e compradores. Essas empresas também precisam de obter o consentimento, ou basta, ou também estão ao abrigo do artigo 6º. São essas dúvidas básicas com que fiquei e que gostaria de ver esclarecidas. Muito obrigada. Boa tarde, o meu nome é José Rodrigues, sou advogado. É uma questão muito prática. Pensemos naquelas máquinas de identificação dos trabalhadores para saber da assiduidade e do cumprimento do horário de trabalho. Aí também os trabalhadores têm que dar o seu consentimento. Boa tarde, meu nome é Hugo Vaz Serra, advogado. Eu queria perguntar ao painel, mas em especial à doutora Helena Tape Barroso, nomeadamente a nível de consentimento de associações, seja de âmbito religioso ou não religioso, nomeadamente quando as pessoas se inscrevem e os seus dados são tratados para circular informações, seja de eventos, de outro tipo de acontecimentos nacionais, regionais, se a este nível será necessário desenvolver algum trabalho dentro daquilo que ouvimos hoje durante o dia. Muito obrigado. Muito boa tarde, meu nome é Ana Potes, sou advogada.
Só gostava de colocar 2 ou 3 questões. Tem a ver com o impacto do Regulamento Geral de Proteção de Dados na área da contratação pública, nomeadamente quando um concorrente apresenta uma proposta de prestação de serviços, sendo que o programa exige a apresentação dos currícula dos meios humanos que vai afetar a equipa. Se neste caso é necessário o concorrente possuir os consentimentos de cada uma das pessoas daqueles currículos ou não. Outra questão prende-se com a plataforma eletrónica, que nesse caso será receptora de todas essas propostas e de todos esses currículos, se deve ou não fazer um tratamento da informação que vai dispor. E, por outro lado, a entidade adjudicante, que tem o dever de tornar público as propostas apresentadas, se de alguma forma deve ou não torná-las públicas, ou se tem algum mecanismo para ocultar partes da proposta, nomeadamente os currículos que fazem parte integrante da proposta de cada um dos concorrentes. Obrigada. Muito boa tarde. Muito obrigada. Afinal, há muita gente que não está cansada. É o esforço final do maratonista. Mas há tantas perguntas que alguém está a anotar as perguntas. Pelas vossas apresentações. A minha pergunta, a primeira, não se ouve? Sim, eu respondo. Projeta um bocadinho mais a voz. A minha primeira pergunta vai dirigida à doutora Helena Tapo Barroso, que também foi a minha assistente, há alguns aninhos atrás. Poucos. E poucos. E que tem Exato. E que tem a ver com o consentimento, que me pareceu ter dito a dada altura que o consentimento poderia ser tácito. E a minha pergunta vai: se ele pode ser tácito, como é que nós o vamos demonstrar, uma vez que as questões são ao nível da demonstração neste novo âmbito da autorregulação? Isto quanto ao primeiro ponto. Segundo ponto, que se pode prender também com o consentimento, mas que é para além desse, mesmo nos casos em que não é necessário o consentimento. Há aquela necessidade, e que foi o Dr. Nuno Gonçalves que apresentou, do direito à informação, e que é um manancial de informação que tem que ser prestada. Como é que entendem que esse manancial deve ser fornecido ao titular dos dados, nomeadamente até quanto a nós, que somos advogados e que temos um dever e, portanto, não temos uma relação contratual, e é com base nessa relação contratual que tratamos esses dados. Não me parece necessário nenhum tipo de consentimento para nós tratarmos qualquer tipo de dados, porque está acoberto, pelo menos naquilo que é no âmbito da nossa profissão. Mas como é que nós devemos fazer relativamente a esses direitos de informação? E isto pode ser para os dois. Muito obrigada. Agora aqui à frente. É o colega ainda atrás. Ali atrás, então. E depois passávamos aqui para a frente também, e depois lá para cima. Muito boa tarde, Magali Costa, advogada. Eu tenho uma pergunta, tenho 2 questões que ficaram, com as quais fiquei com dúvidas, nomeadamente no que diz respeito à detecção de violação no tratamento dos dados. Existindo o responsável, existindo o subcontratado, a obrigação de comunicar à entidade fiscalizadora e que tem o poder de sancionar essa violação, quem tem essa obrigação, uma vez que quer-me parecer que não me faz sentido que o subcontratado passe a informação ao responsável e o responsável passe a informação depois passará a informação à comissão. Parece-me que deve haver, a obrigação é direta e depois haverá então assim uma duplicação das informações, porque eu tenho que comunicar à comissão, tenho que comunicar ao responsável e possivelmente comunicar ao titular do dado. Parece-me que há aqui um manancial de comunicações na situação de violação de deveres. E também aqui numa situação muito particular no que diz respeito às empresas colaboradoras, no sentido de que no âmbito das relações laborais, em que são recolhidos dados que depois têm a obrigação legal de, por exemplo, no que diz respeito a cautelar medicina no trabalho e segurança e higiene no trabalho, esses serviços são prestados por terceiros, regra geral. E as informações que esses terceiros precisam são muito superiores às informações que a entidade patronal tem que recolher do trabalhador. Como é que se processa posteriormente essa relação?
se na relação que eu, enquanto prestadora de um serviço de medicina de trabalho, de higiene e segurança no trabalho, recolho esses dados e estabeleço uma relação direta com o trabalhador, ou uma vez que o meu contrato é com a entidade patronal, como é que eu depois formulo os consentimentos que vou ter, os meus prazos de recolha, porque existem dados que têm legislação própria e prazos próprios de salvaguarda. Bem, passamos aqui à frente e depois passamos lá para cima e passamos às respostas, porque senão... ainda ali já agora, está aí ao lado do colega também. Já estava ali há Já estava ali há imenso tempo. Temos aqui mais papel. O meu nome é José Malés, eu sou advogado. Tendo em conta que a alteração de paradigma e que se passou para a autorregulação, cada um tem que definir as suas regras. Vamos ter regras muito dispares, porque cada um faz as regras que entende que são as mais adequadas. E depois ainda há de vir a entidade fiscalizadora que ainda há de ter as suas próprias regras, que porventura não são as regras que cada um de nós entende que são as mais adequadas. Quando o regulamento nos dá orientações genéricas, sempre genéricas, né? É sempre os meios adequados para cobrir adequadamente o risco. Quando chegar à entidade fiscalizadora, vai aplicar as contraordenações, que essas não são abstratas, são concretas, né, e são bem dolorosas. Também vai aplicar porque as condições de segurança, por exemplo, não são as adequadas. Ou seja, existe ou está prevista alguma, deixa-me chamar-lhe, alguma grelha mínima de procedimentos que as entidades, as empresas tenham que implementar para cumprir os requisitos que correspondam àquilo que genericamente o regulamento nos vem dizer? É porque a generalidade das empresas são pequenas empresas e médias empresas e os gerentes, os donos das empresas chegam ao pé de nós e dizem: doutor, então o que é que eu tenho que fazer? Objetivamente é isso, com os colegas já aconteceu isso, comigo acontece também. O que é que tenho que fazer? Eu chego ao regulamento e digo: olha, espere a ver o que é que acontece, porque ninguém sabe muito bem, não é? E o que eu, enfim, se calhar coloco a questão à mesa, porque não é concretamente a nenhuma das intervenções de agora, se calhar porventura encaixava melhor na intervenção de manhã na questão da segurança, mas estava à espera que este tema pudesse ser falado como não foi. Olha, aproveito agora, claro, para colocar este repto à mesa, para, enfim, que saia algumas ideias, algumas orientações, porque os empresários estão desesperados. Não sabem o que é de fazer, chegam ao pé de nós e estão completamente desesperados. É. Estão todos. Eu acho que o sentimento é generalizado. Alguns já me vieram colocar mas isso é bom para nós. E eu disse-lhe: atenção, vai haver aí umas conferências, uns workshops, estejam atentos. Diz-me: já fui a 2, vindo lá mais confuso. Mas a ideia é essa. Será que o diploma que hoje está em aprovação nos traz alguma luz sobre isto? Não pense nisso. Ou ainda aumenta a Não pense nisso, colega. Eram estas as minhas... Muito obrigado. Aqui à frente. O colega também já sabe que isto, trazer luz é algo que é complicado. Nem sequer, acho eu. Sou Afonso Próspero, advogado. Prende-se muito também com base no artigo 6º e as obrigações jurídicas, por um lado. Tenho duas perguntas: as obrigações jurídicas do responsável pelo responsável pelo tratamento de dados e as obrigações jurídicas da sociedade, dos dados que tem que ir recolhendo pela sua atividade, certo? E, por outro lado, no âmbito dos questionários Know Your Customer, que não se sabe ainda exatamente se realmente pode, porque é uma qualificação do investidor e, portanto, pode ou não resultar numa prestação de serviço futuro, se um ato de informações é que têm que ser comunicadas aqui,
por um lado são obrigações tipicamente legais, apesar de também muitas vezes terem por base também outra vez conceitos indeterminados, mas gostava só de saber, porque não são diligências muitas vezes pré-contratuais, como é que isto pode enquadrar? Ok. Vai em cima então e depois passamos às respostas. Boa tarde, sou Sérgio Almeida novamente, utente da EML, e há pouco fiz uma instalação de uma aplicação. Isto tem um sentido. Eu fiz a instalação da aplicação do iPark para poder pagar o parquímetro. E uma das coisas que acontece é aquela coisa que acontece muito na internet, que é declaro que li as condições de privacidade e que as aceito, sem que essas condições previamente me tenham sido apresentadas. Ou seja, se eu quiser, que vá procurar. Isto acontece muito a vários níveis. Por exemplo, a nível das telecomunicações, dizem, se quiserem saber, está aqui no site internet o endereço com muitas letras e não sei o quê. A pergunta que eu coloco é, tendo em conta isto, estivemos a falar de ser inequívoco, de ser explícito, se isto pode de alguma forma ser considerado efetivamente o cumprimento da informação ou não. Às respostas. Qual dos oradores? Começamos pelas senhoras, naturalmente. Está bem, então eu posso começar a responder a algumas das questões. Bom, relativamente a... Eu vou talvez de trás para a frente. Relativamente a esta última questão, o problema no fundo, de efetivamente aquelas informações serem patenteadas de uma forma clara, serem efetivamente lidas ou não é um problema novo, digamos, é um problema que, por exemplo, em termos de cláusulas contratuais gerais também existe. Portanto, claramente é suposto que efetivamente elas estejam disponíveis, tenham sido disponibilizadas em termos que facilitem essa leitura, esse conhecimento por parte do titular, não é? Portanto, como é evidente, podem-se pôr situações concretas em que efetivamente o modo como como a informação é apresentada, informação que pode ser ou não informação de suporte a um consentimento e pode de facto levantar problemas quanto à própria validade do consentimento. Esse problema põe-se evidentemente até por causa disso algumas entidades até, sobretudo quando estamos a falar de informação que fundamenta alguns consentimentos, têm o cuidado dos próprios sistemas, sobretudo quando é online, de alguma forma não permitirem que o consentimento seja confirmado sem que tenha sido efetivamente feita a visualização das condições. Enfim, esse tipo de medidas podem ajudar. Costuma dizer-se que o regulamento exigiu que a informação fosse prestada de forma clara, transparente, concisa, ou seja, exigiu uma coisa que ele próprio não conseguiu fazer no regulamento. Uma das coisas que se pode aqui talvez dizer, e isso é uma boa prática e é também recomendada nas linhas de orientação do grupo do artigo 29, salvo erros da transparência, que é a própria informação poder ser prestada em mais do que um nível. Ou seja, uma primeira informação, essa mais concisa e que vai aos pontos essenciais, mas que permite que se vá à procura através de links, ou claro que isto no ambiente digital é muito mais praticável, não é? Mas como forma de permitir precisamente que não continuemos neste ambiente em que, no fundo, nós não lemos nada e apenas assinalamos que lemos e que conhecemos, não é? Porque isso, de facto, materialmente não é prestar informação. Aqui, relativamente a esta pergunta sobre a questão da informação, no caso de estar em causa tratamentos decorrentes de obrigações jurídicas, o dever de informação tem sempre de ser prestado, independentemente do fundamento de licitude. O conteúdo do dever de informação é aquele que decorre do que está no artigo 13 e no artigo 14 do regulamento e, portanto, isso é assim, independentemente do fundamento de licitude, ser o consentimento, ser o cumprimento de uma obrigação legal, ou seja o que for. No caso, por exemplo, de ser interesse legítimo, por acaso um dos elementos que tem de constar da informação é a identificação desse interesse legítimo, precisamente porque é o tal fundamento de licitude que tem que ser sopesado com os direitos e a proteção de dados do titular e, portanto, tem que se fazer aquele balanço e, como é óbvio, tudo aquilo em que é preciso fazer um balanço é preciso dar informação suficiente para que o próprio titular possa, de alguma forma, sindicar
a sindicar isso, não é? Mas a informação é essa. E quando falamos, por exemplo, nos avisos para a videovigilância, não é? O que é que nós temos? Eu acho que é preciso considerar aqui duas coisas. Uma é que o princípio base sobre o conteúdo da informação é este que está aqui nos artigos 13 e 14. Muito embora, no caso concreto da videovigilância, devamos considerar que existe legislação específica que regula essa matéria e essa própria legislação prevê o conteúdo de informações e dos próprios avisos. E, portanto, é com estes dois parâmetros que nós devemos avaliar se a informação que está a ser prestada é completa ou não é completa, se precisa ou não de ser acrescentada. O próprio Código do Trabalho, no contexto laboral, também tem regras específicas sobre a videovigilância e a proposta de lei também faz referência a isso, designadamente deixando não só bem claro que, digamos, uma restrição relativamente às finalidades para as quais a videovigilância pode ser utilizada. E acabamos por verificar que, na generalidade dos casos, não estamos a falar de videovigilância enquadrada, portanto, para a segurança de pessoas e bens, enquadrada em situações legislativas específicas e, portanto, será tipicamente situações em que não são situações assentes num consentimento. Tipicamente não são. Ainda só para passar isto sem prejuízo depois dos contributos, mas só para despachar aqui os consentimentos, digamos assim, e essas matérias. Uma das questões que foi aqui levantada foi a questão de o paradigma, muda-se o paradigma, cada entidade é que vai definir as suas regras. Bom, claro que não é uma definição arbitrária, como é evidente, é uma definição em função de um conjunto, como disse bem, um conjunto de resultados e um conjunto de objetivos. Enfim, evidentemente o entendimento da autoridade de controle numa inspeção concreta e no âmbito de um processo de controle nacional poderá gerar a aplicação de coimas, isso não é diferente de outras realidades que temos. Em última análise, isto é sindicável pelo Tribunal e, portanto, naturalmente, como em muitas matérias que nós conhecemos e com que trabalhamos todos os dias, alguns destes conceitos começarão a ser um pouco mais densificados, no limite, através da própria jurisprudência, enfim, para além de haver outros instrumentos que o próprio regulamento também prevê, em termos de elaboração de algumas orientações e de algumas, enfim, prevê-se também aqui alguns mecanismos de certificação que ainda não estão regulamentados, mas que também, de alguma forma, permitem uma presunção de cumprimento das regras e, portanto, há alguns outros instrumentos, mas em última análise será sindicado pelo Tribunal. Quanto à demonstração do consentimento, quando prestada através, no fundo, de uma declaração tácita, ou seja, de um comportamento do qual resulte com toda a certeza ou a clareza o sentido da vontade, não é? Naturalmente, isso faz-se através da demonstração do próprio comportamento, mas também do contexto da informação que foi prestada, no sentido do titular perceber que aquele seu comportamento, que pode ser tocar numa tecla, que pode ser assinalar uma determinada área, pode ser submeter um determinado documento, ter o valor de aceitação, de consentimento. Portanto, faz-se um pouco da conjugação daquilo que é a informação que é prestada à pessoa sobre o significado daquele comportamento, não é? Mas não é um significado de comportamento que é, se nada fizer, nós presumimos que aceita, porque isso aí já é silêncio. Portanto, no fundo, eu acho que aqui nós temos sobretudo, nos socorrer daquilo que são os próprios conceitos técnico-jurídicos em termos de declaração da vontade, apesar disto não ser uma declaração negocial, não é? Como aqui já foi dito, mas em termos de declaração é importante. Repare, não há nenhuma regra que diga, mesmo no consentimento explícito, mesmo não há nenhuma regra que obrigue que ele seja feito através de uma declaração escrita assinada pelo titular, não é? Mas há, de facto, o tema da demonstração. Pronto. E, portanto, há outras formas realmente de demonstrar aquele comportamento, que aquele comportamento claramente tem aquele significado, pode ser mais complicado numa determinada perspectiva, na perspectiva da prova, da mesma maneira que um consentimento transmitido verbalmente pode ser, enfim, a gravação, mas o contexto da informação prestada para esse consentimento que também tenha sido prestado verbalmente. Portanto,
é evidente que é preciso, que isso pode ser uma dificuldade, a exigência da prova pode ser uma dificuldade a que certas opções de obtenção de consentimento sejam seguidas pelas organizações em detrimento de outras, não é? Mas não exclui essa possibilidade. Relativamente, já agora só queria referir, quanto à contratação pública, há algumas normas, a proposta de lei tem algumas normas, até sobre a divulgação dessa informação, salvo erro dos artigos 26 e 27 da proposta de lei, especificamente sobre o acesso aos dados da administração e a divulgação de informação no âmbito da contratação pública. Sobre se nós precisamos, por exemplo, ou não de obter o consentimento do CV daqueles elementos que se incluem nas propostas que depois, por sua vez, são divulgadas. Eu penso que, tipicamente, até nem será... Bom, naturalmente estamos sempre a considerar, e eu estou sempre a considerar que não estamos aqui a lidar com categorias especiais de dados, porque aí os fundamentos de licitude, como já vimos, são diferentes. Ou melhor, não são bem diferentes, são mais exigentes, mais apertados, mais restritos, digamos assim. Eu diria que isso não é um caso em que eu preciso de pedir um consentimento. Pode ser um caso que tenha de ser equacionado ao nível da informação a prestar ao colaborador, no momento da sua contratação, no momento em que ele assume determinadas funções que podem ser funções elegíveis para determinados concursos ou determinados processos de contratação pública. Portanto, parece-me a mim que há outros fundamentos, designadamente o interesse legítimo. Claro que é necessário e é preciso ver o que é que consta desse currículo, que informação é que consta, se ela de facto se está ou não a respeitar um princípio de minimização relativamente à informação. Tipicamente a informação que é preciso prestar é uma informação que está definida ou no caderno de encargos ou no âmbito da contratação. Portanto, será muito mais por aí, minimização, informação, parece-me, do que situações de consentimento. Foi também feita uma pergunta sobre a questão das associações, nomeadamente religiosas, e... Onde é que foi feita essa pergunta? Foi dali, não foi? Pois, mas se calhar quem fez... ok, desculpe. Memória visual. Eu tomei aqui nota, mais ou menos, da zona da sala, mas existe um fundamento de licitude específico no artigo 9º, que é o das categorias especiais de dados, e porque muitas vezes aí estão em causa categorias especiais de dados. Existe um fundamento específico, que é o da linha D do número 2, que prevê a possibilidade de tratamento de dados se o tratamento for efetuado no âmbito das atividades legítimas e mediante garantias adequadas por uma fundação, associação ou qualquer outro organismo sem fins lucrativos e que persiga fins políticos, filosóficos, religiosos ou sindicais, e desde que esse tratamento se refira exclusivamente aos membros ou antigos membros desse organismo ou pessoas que com ele tenham mantido contactos regulares relacionados com os seus objetivos e que os dados pessoais não sejam divulgados a terceiros sem o consentimento dos seus titulares. Portanto, temos uma previsão específica para enquadrar essas situações no artigo 9º. Não sei, se calhar agora dava um bocadinho a palavra aos outros membros da mesa. Se quiserem falar, não querem falar. Não. Depois, se houver aqui mais consentimentos, a gente faz. Eu acho que é de aproveitar. Quando as senhoras deixam de falar, acho que devemos aproveitar. Sim. Telegraficamente, enfim, o tema da transparência. Aqui há uns anos a Google foi multada em 150 mil euros pela CNIL, houve um grupo de autoridades que se juntou, enfim, construíram uma deliberação pedagógica sobre, com a lógica da cebola, no que toca à construção das políticas de privacidade. A lógica da cebola é bonita para uma atividade como a da Google, uma atividade online, para o comércio eletrónico. Agora, enfim, há organizações que estão a implementar o regulamento que são industriais, enfim, tem gente na indústria que está muito pouco digitalizada, enfim, há organizações que detêm propriedades agrícolas, há pastores que têm que ser informados disto e, portanto, há que adequar, enfim, ao contexto até o grau de informação e, enfim, o cumprimento desta obrigação de transparência que é, digamos, que é comum a todos os responsáveis pelo tratamento. Enfim, em matéria de... o tema, enfim, a questão que me foi colocada especificamente relativa aos serviços de medicina curativa no contexto de um seguro de saúde,
Enfim, eu não vejo como uma atividade core de uma seguradora a prática da medicina curativa e, portanto, é uma atividade que eu dificilmente conceberia num contexto de outsourcing. O que me parece que poderá haver, enfim, ou a forma como eu configuraria um serviço desse tipo seria, na verdade, há um acordo comercial para, enfim, que garante a cobrança de um determinado preço pré-acordado aos clientes da companhia de seguros, mas, na verdade, esse serviço de medicina curativa é prestado de forma autónoma por um responsável pelo tratamento que cobra depois ao cliente da companhia de seguros, uma tarifa que é assegurada e até vai a casa, enfim, garante um conjunto de prestações. É um bocadinho como acontece no quadro laboral, por exemplo, a medicina na saúde. A medicina na saúde, na verdade, o responsável pelo tratamento é digamos, é a entidade empregadora, mas por força da lei, porque a lei determina que assim seja, e a CNPD depois regula esse tema, enfim, e estabelece ali uma subcontratação, pode ser, na verdade, subcontratada essa atividade, pode ser realizada no universo da empresa, mas com um conjunto de cautelas de forma a garantir que apenas há acesso à informação de saúde a profissionais de saúde, enfim, obrigados ao sigilo médico e, enfim, com um nível de reporte de informação muito escasso, apto, não apto. Portanto, eu, no fundo, conceberia este relacionamento mais como uma parceria comercial do que como uma atividade de subcontratação. Depois, o tema das imobiliárias. O tema das imobiliárias, para mim, é fascinante, porque, para mim, eu não compreendo muito bem o contrato de mediação imobiliária, porque, muitas vezes, e sinto em causa própria, enfim, a mediadora é mais diligente para a entidade que não celebra com ela o contrato do que para o proprietário que com ela celebra o contrato. E, muitas vezes, há aqui uma grande confusão nos papéis que ela exerce. Mas, enfim, no que toca aos proprietários, aos dados dos proprietários, ou seja, aos dados da entidade que celebra, da pessoa singular, ou das pessoas singulares que celebram com a mediadora o contrato, na verdade a base é contratual. Quanto aos clientes, digamos, quanto às pessoas que procuram adquirir imóveis e que se dirigem a uma agência imobiliária, na verdade eu não encontro outra forma de legitimar o tratamento de dados que não o consentimento, enfim, mas podemos debater isso com certeza. O tema da violação da privacidade, enfim, as obrigações de reporte à CNPD nesse quadro, está claramente definido no regulamento, é uma obrigação do responsável pelo tratamento, portanto não pode ser de outra forma. Esta confusão, enfim, quando há uma atividade em outsourcing que causa uma violação da proteção de dados que deve ser reportada à CNPD, na verdade há este circuito obrigatório, deve ser reportado pelo subcontratante ao responsável pelo tratamento, por sua vez, deve fazer depois o reporte à CNPD. Enfim, não sei se tem alguma coisa a acrescentar. O que é que nós dizemos aos nossos clientes, sobretudo àqueles que são, enfim, não digo aos pastores, mas a todos, aos pastores e a todos os outros que não estão digitalizados ou que são pequenas empresas, ou que têm dúvidas sobre essas questões porque não têm, enfim, acesso a outros meios de informação. Eu julgo que, essencialmente, aquilo que nós devemos dizer aos nossos clientes é optar sempre pela cautela. Isto é, não é preciso, para a maior parte destas realidades, as questões que se põem só ao nível da segurança do armazenamento dos dados, das relações com os prestadores externos, porque, por exemplo, o contabilista que trata os dados dos 3 ou 4 trabalhadores, enfim, é esse nível que se põe, ou na prestação de informações ao consumidor, quando são atividades que têm a ver com comércio, ou com venda de produtos, ou com prestação de alguns serviços. Essencialmente é isto, a informação contratual, ou chamada política de privacidade, os contratos de trabalho, os contratos de prestação de serviços, a segurança do armazenamento de dados e a criação de informação disponibilizada em suporte de papel ou em suporte digital que permita, enfim, cumprir os requisitos mínimos do regulamento, que é informar. Este regulamento tem essencialmente, na minha ótica, tem essencialmente duas questões. Uma é informar, é transparência, como disse aqui o meu ilustre colega, a transparência do tratamento dos dados e dos processos de tratamento e armazenamento dos dados pessoais. E o segundo é
informar, e, portanto, é ser a autorresponsabilização pela implementação de procedimentos que tornem esse tratamento seguro. E, portanto, é basicamente isto. Ao nível das pequenas empresas, é basicamente isto. Muito obrigado. Bem, agradeço muito. As fotografias. As fotografias. As fotografias é curioso. As fotografias. Deixa-me só dizer uma coisa que aconteceu há alguns anos, não muitos, mas eu tive uma festa de crianças em que o fotógrafo pediu autorização a toda a gente para tirar fotografias. Tinha o papel e toda a gente autorizou e quem não quis não tirou fotografias. Ponto. Mas pronto. Peço desculpa. É uma das possibilidades. A outra possibilidade é ser criado essas fotografias estarem armazenadas num dispositivo informático onde só tem, portanto, na captação da imagem, aquilo que se coloca a esse nível é, quando eu estou num casamento, eu estou com várias pessoas. Algumas dessas pessoas não querem ser fotografadas. Pronto. E isso representa um desafio para o fotógrafo. Uma das possibilidades é o Photoshop. A outra possibilidade é o consentimento prévio. É o apagamento. E essas são as duas possibilidades que existem. Ou retirar a pessoa da imagem, através dos meios que existem ao dispor, ou obter o prévio consentimento. E esse prévio consentimento deve ser sempre a individualidade, na minha perspectiva. Já agora, só queria dizer uma coisa. Nessa questão da fotografia, cruza dois temas. Porque cruza o direito à imagem e cruza a questão dos dados. Não é? E os direitos de autor? Sim, do próprio autor da fotografia, enquanto fotógrafo. Não é? Pronto. Mas eu digo na perspectiva do fotografado, cruza essas duas vertentes. E naquilo que é direito à imagem existem determinadas regras, Código Civil. Agora, naquilo que são os dados pessoais, eu acho que é como em tudo. Há determinadas atividades, em rigor, se nós formos pelo rigor, portanto, claramente são dados pessoais, inclusivamente são dados que podem revelar as origens, a raça, origens, portanto, até podem ser e até têm sido entendidos pela CNPD em algumas orientações como categorias especiais de dados, portanto, logo aí. Mas isto realmente levanta algumas questões, que é o conflito entre aquilo que são um conjunto de normas sociais e de trato que estão estabelecidas, não é? E que de alguma forma se trata isto como, sobretudo num evento social, num evento, não é? Onde é habitual haver recolha de fotografias, género casamento, não é? Há de alguma forma um entendimento que há uma espécie de aceitação tácita das pessoas. Quem não quer ser fotografada não se põe ao lado da noiva, não é? Mas que há uma espécie de... Mas eu sei que isto não é absoluto. Pronto. E, portanto, eu acho que nós temos aqui realmente uma área em que, se nós fôssemos absolutamente... Bem, e naturalmente estamos sempre a pensar naquilo que é... O que é expectável para as pessoas que são fotografadas? É que aquelas fotografias sejam utilizadas para os convidados depois escolherem fotografias, ficarem com algumas fotografias para seu uso pessoal, para porem nos seus álbuns, na sua casa, ou para guardarem nos seus suportes, não é? Portanto, logo aí eu acho, mas logo aí acho que há essa questão, que é o que é expectável ou não é expectável. Exato, o que é expectável ou não é expectável relativamente às utilizações. E, portanto, eu acho que há um campo de utilização que está dentro daquilo que é o expectável e o tacitamente aceite, mas depois há determinadas utilizações que já extravasam isso, porque não são previsíveis, o titular não pode contar com elas, e aí já estaríamos, digamos, numa utilização que excede aquilo que é. Portanto, no fundo, se nós quiséssemos ser, de facto, absolutamente rigorosos e levar à letra aquilo que está no regulamento, eu não digo necessariamente que o fundamento tenha de ser o consentimento. Temos o problema disto ser ou não ser categoria de especialidade, e por aí temos uma questão. Mas, no contexto de dados que não fossem categorias especiais de dados,
poderia não ser, eventualmente, necessariamente um tratamento assente em consentimento, necessariamente. É claro que o tema da prova do consentimento é que provavelmente nos levanta alguns problemas que aqui se põem. O que eu diria é, naquilo que é a utilização das fotografias dentro daquilo que é expectável de acordo com os usos, no que é um casamento, no que é uma festa, no que é uma conferência, não é? Acho que talvez não seja exigível avançarmos com soluções de consentimentos formais. Agora, não digo que noutros ambientes, sobretudo até quando envolva crianças, quando envolva... Eu acrescentaria só que, enfim, aqui o regulamento tem uma exceção muito interessante que raramente é falada, que é no âmbito da aplicação material, que é, enfim, exclui todas as atividades realizadas por uma pessoa singular, por um responsável pelo tratamento, no âmbito de atividades exclusivamente domésticas. E o quadro de um casamento podemos contemplá-lo como uma atividade, enfim, doméstica. No âmbito de, por exemplo, de um encontro social, em que, enfim, uma empresa faz um determinado evento, convida pessoas, eu acho que é expectável a qualquer pessoa que vai a um evento esperar que vai ser fotografada. Quer dizer, ninguém pode alegar que isso não estava, de facto, no seu espírito quando foi àquele evento. Aliás, até se veste em conformidade para não ser apanhado em falta. E desse quadro, enfim, e aqui o tema do interesse legítimo, de vez em quando vem à baila, quer dizer, eu entendo que há um interesse legítimo em quem organiza um evento, e é um evento mediático e que tem, na verdade, um objetivo comercial, enfim, de promoção de imagem, de facto, recolher imagem das pessoas que vão a esse evento, quer dizer, e, portanto, acho que também deve haver algum bom senso. Quem não quiser ser fotografado não é, mas, na verdade, eu acho que é perfeitamente bizarro andar a pedir o consentimento individual a cada uma das pessoas. O consentimento não é feito para isso, é grotesco mesmo, portanto, não enquadro... Como? Já agora só uma coisa antes. Existe, embora esse fundamento de licitude também não esteja pensado para essas situações, mas existe também um fundamento de licitude no caso das categorias especiais de dados, que é o tratamento de referir-se a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular. Isto tem precisamente a ver com a tal expectativa, o comportamento do titular. Não é um comportamento de divulgação, de tornar público, de haver informações, digamos assim, que são tornadas públicas. E, portanto, apesar de, como digo, este fundamento de licitude não está pensado para essas situações, mas dá-nos uma indicação do racional daquilo que é o tratamento admissível, não admissível, sobretudo expectável, na lógica do próprio comportamento do titular. Doutora, eu peço desculpa, mas eu acho que antes de existir o Regulamento da Proteção de Dados, há uma série de direitos que já estavam protegidos de determinada forma. O direito à imagem e a questão das fotografias, e ainda por cima existe imensa jurisprudência sobre o assunto, que é uma coisa que não existe ainda relativamente à proteção de dados. E o que está a acontecer com as redes sociais, com a pessoa ir a um casamento, não é, eu peço desculpa, mas eu posso ir a uma discoteca e resolver ir com o meu amante e de repente é publicado eu e o meu amante numa discoteca e isso não podem fazer porque eu não sou o Sócrates, eu não sou uma figura pública. Pois, mas estou a dar um exemplo. Portanto, eu acho que antes da discussão do tratamento de dados, eu digo, como advogada, eu vou-me centrar sempre também nos outros direitos primeiro. E os fotógrafos, no meu entendimento, é bom que se protejam as empresas de fotografia a fazer com que as pessoas assinem coisas. Porque há miúdos com 18 anos, há pais de miúdos que de repente aparecem numa discoteca em transe e temos os pais a processar a criança que estava na discoteca. Portanto, antes de qualquer questão de tratamento de dados, eu acho que aqui são discussões diferentes. Isso já é outra questão. Isso é outra questão. Tem a ver com a propriedade intelectual da obra. Exatamente. Se estivermos a falar de uma fotografia tirada por um fotógrafo que é profissional no âmbito da sua atividade, estamos a falar de um trabalho que é propriedade daquele autor.
E, portanto, há aqui dois direitos, o direito à imagem e o direito, e o direito de autor, daquela propriedade intelectual, daquela obra fotográfica. Mas que já existe, como diz aqui a doutora, é realmente num casamento em concreto, que é uma realidade que é muito importante. Eu tenho pessoas que não se conhecem. Eu tenho crianças. Eu posso ter pedófilos nesse casamento. Exatamente. Essas fotografias, que são coleções de fotografias, podem ser cedidas a esses pedófilos. Eu não sei que eles são pedófilos. E podem acabar na internet, é um crime, é verdade, mas quer dizer, há aqui um facilitismo. Portanto, quando estão em causa crianças ou direitos sensíveis como estes, eu aconselharia que houvesse prudência no exercício desta atividade. Estou a falar de um casamento. Que é isso mesmo no caso de um evento social que é mediatizado, ou que é mediático, ou seja, não estou a falar de uma discoteca, mas aquelas sessões de, sei lá, uma sessão de autógrafos ou aquelas coisas das revistas, quem lá vai para ser fotografado. Aí já não sei, admito a discussão, mas em relação a casamentos, em relação a discotecas, em relação a outros sítios onde as pessoas vão de forma privada, e não somos figuras públicas, o direito à imagem é o direito que quanto a mim, prevalece. Claro. Bem, então, muito obrigada, mas mesmo muito obrigada por terem estado presentes. E em nome do CRL, estão aqui só 3 oradores, mas aos outros já transmitimos, e muito obrigada por o que vieram aqui dizer, pela forma como comunicaram, foi muito esclarecedora, pelo menos eu senti isso, e até à próxima, porque vamos fazer conferência sobre temas mais pormenorizados dentro desta área. Designadamente arrendamento e outras coisas assim, a propósito das propostas de alteração. Deixem-me só uma última palavra antes de terminar. Eu gostaria de agradecer, na pessoa da doutora Ana Dias, a todos os funcionários do Conselho Regional de Lisboa que tornaram possível esta formação, quer nos dias anteriores, quer no dia de hoje, porque sem eles não teria sido possível a realização desta formação. Muito obrigado. Sem dúvida.